Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Fique em pé. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Quero estar compartilhando, falando melhor para os irmãos sobre esse texto de Mateus 16. E se você que está com a Bíblia aberta um pouco atrás, você vai ver no capítulo 15, versículo 1, também a mesma investida. Ele fala assim, que então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver os fariseus e saduceus, essas duas classes de religiosos, né, buscando, inquirindo Jesus, tentando Jesus em alguma coisa para que eles realmente confirmassem, buscando confirmar se de fato ele era o Messias, e muitas vezes inquirindo simplesmente para perturbar a vida de Jesus. A gente vê alguns momentos quando ele estava curando as pessoas, ensinando as pessoas. Eles vieram de algumas partes de Jerusalém, ficaram junto de Jesus para tentar realmente algo contra o Senhor. Isso é interessante porque aqui a palavra diz em capítulo 15 que eles vieram de Jerusalém. O livro de Marcos, no capítulo 16, fala que esse episódio ele aconteceu no lugar de Decápolis, onde havia algumas sinagogas. E eles estavam ali exatamente com esse propósito de perturbar o Senhor. Vamos entender um pouco sobre quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, nesse contexto do Novo Testamento. A palavra diz que, ou pelo menos a definição deles, diz que era um grupo religioso que defendia a devoção, cultura e a lealdade à lei de Moisés. Aqueles que não se ajustassem a essas tradições de pureza legal, ou que eles falavam de tradição dos anciãos, eram considerados pecadores, mesmo sendo judeus. E os irmãos lembram que em alguns momentos eles falam para os discípulos: por que o teu Senhor come com publicanos e pecadores? Por que que ele não instruiu você para lavar as mãos antes de tomar o alimento? Por que que eles não limparam os copos? Por que que quando vocês pregam e retornam para a sinagoga, vocês não se limpam, vocês não se lavam? Isso era uma tradição desse grupo religioso chamado fariseu. E eles entendiam que assim como Deus havia dado ministrado ao sacerdote quando entrasse no templo para ministrar ao Senhor, isso foi uma coisa que aconteceu. Deveria acontecer até os seus dias, mas Jesus sempre estava rebatendo isso com a própria palavra. É interessante também, queridos, que nós vemos que essa é uma coisa oral, essa é uma orientação oral. E tudo aquilo que é oral, ou seja, verbalizado, não tem fundamento bíblico.
ele vai se transferindo de uma tradição, como diz aqui o texto, vai se transferindo de uma tradição, de uma devoção, de uma cultura ou lealdade, alguma coisa que alguém ouviu de alguém e foi replicando, até chegar aos nossos dias. E muitas vezes você pergunta, por que isso aconteceu? Por que devo fazer isso? E simplesmente a pessoa, porque alguém falou que devia fazer desse jeito. Mas não tem fundamento. Não tem realmente embasamento. Isso era esse o grande questionamento de Jesus com eles. Não havia fundamento bíblico. Não havia uma disposição fiel àquilo que Deus havia requerido deles. É interessante, se você olhar, a gente não tem tempo, capítulo 23 de Mateus, ele vai estar falando muitas vezes sobre os fariseus, hipócritas. Vocês não entram e vocês não deixam as pessoas entrarem no templo ou no reino de Deus. Vocês andam o mundo inteiro para fazer um prosélito, seja convertido ao judaísmo, para lançar 2 vezes essa pessoa no inferno. E ele vai falando muitas coisas a respeito desse grupo chamado fariseu. E ele estava aqui, tentando Jesus, nessa tradição que ele fala, a tradição dos anciãos, composta de informações, costumes, crenças e práticas religiosas. Era o que eles abonavam, era o que eles passavam para as pessoas, era o que eles requeriam, é o que eles falavam para os discípulos, e é o que eles queriam que Jesus fizesse da mesma forma. Quanto aos saduceus, grupo religioso influente composto de sacerdotes, pessoas ricas e de grande influência civil, negava a ressurreição, o juízo final, a existência de anjos e espíritos. Os saduceus normalmente eram herodianos, ou os herodianos normalmente eram saduceus. O interessante é que havia uma disputa, havia um litígio, uma contenda entre fariseus e saduceus, até o momento que Jesus aparece, e a partir daí os dois se unem. Capítulo 23 de Lucas, versículo 8 a 12, você não vai abrir, mas havia também uma contenda, um litígio, uma confusão entre Herodes e Pilatos, até o momento que Jesus entra em cena. E a partir daí os dois se tornam amigos contra Jesus e contra tudo aquilo que se referia a Jesus. Da mesma forma, os fariseus e saduceus se tornam amigos íntimos contra tudo aquilo que se referia a Jesus e ao próprio Jesus. Interessante também que no versículo 1, ainda ele fala assim: aproximando os fariseus e saduceus, tentando pedir o que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Queridos, se você olhar na palavra, no capítulo 15, versículo 29, precisamente, você vai ver que Jesus está operando à vista deles muitos milagres. E a palavra diz que cegos, coxos, mudos, Jesus curava. Pessoas aleijadas eram saradas, pessoas que cego viam, leprosos eram purificados. Eram sinais que eles estavam vendo, mas eles queriam um sinal do céu. Eles diziam assim: olha, esses sinais que você está fazendo na terra não nos satisfaz. Nós não queremos ver isso. Nós queremos um sinal do céu, queremos que você mande alguma coisa como aconteceu no tempo de Noé, que apareceu um arco nos céus para confirmar a aliança de Deus com ele. Nós queremos alguma coisa parecida com Moisés, quando caiu o maná dos céus, quando caiu codorna dos céus e alimentou aquela multidão. Nós queremos alguma coisa parecida como Josué, quando caiu pedra dos céus e matou os seus inimigos. Ou quando o céu parou, o sol parou e a lua parou. Nós queremos alguma coisa de trovões e relâmpagos vindo do céu, como aconteceu na entrega da lei, lá no Monte Sinai. E assim eles foram, queridos, insatisfeitos, contenciosos, argumentando com Jesus sobre os sinais que ele estava fazendo à vista deles. Pessoas estavam vendo, pessoas estavam andando, leprosos estavam sendo purificados, mortos estavam sendo ressuscitados, e eles estavam pedindo o sinal do céu. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Toda vez que um fariseu se coloca em cena, irmão Toninho Pinheiro, seguramente vai haver contenda.
vai haver litígio, seguramente vai haver contraposição. Eles vão estar insatisfeitos, porque essa realmente era a índole, era o caráter deles. Um outro fator interessante, Mateus 12, 39 e 40, Jesus fala para eles o seguinte, que nenhum sinal seria dado, versículo 4, a uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou-se. Se você perceber na palavra, Jesus ele nunca entrou num debate, nunca entrou numa confusão, ele nunca entrou numa disputa. Ele falava aquilo que estava escrito e saía. Talvez, Júnior, nosso grande erro é querer justificar aquilo que está escrito na palavra. Não precisamos disso. Basta que falemos a palavra, ela por si só vai agir. Deus vai confirmar, porque a palavra não é minha, não é sua, é dele, e ele vai confirmar. E se nós olharmos para o profeta Jonas, a palavra diz lá no versículo, nesse mesmo versículo, ele fala o seguinte, capítulo 12, 39 e 40, que esse sinal, um desses sinal, seria que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Da mesma forma, disse Jesus, ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Era uma coisa. Ele está falando para essa geração de saduceus, de fariseus e saduceus. Um outro sinal, Lucas 11, 29 e 30, ele fala que Jonas foi um sinal para os ninivitas. Assim também Jesus seria um sinal para aquela geração má e perversa. Jesus, queridos, continua sendo um sinal para a nossa geração. Para aqueles que exercem o seu nome, para aqueles que amaldiçoam o seu nome, para aqueles que o abandonam, para aqueles que não creem naquilo que ele veio fazer, para aqueles que não acham que ele de fato é o Messias que foi enviado. Ele continua sendo um sinal para uma geração assim. Um outro fator interessante no sinal que Jesus fala, senão o sinal de Jonas. Capítulo 1 de Jonas. A palavra diz que ele, quando recebeu o mandado do Senhor, para ir pregar em Nínive, ele procurou um navio, pagou a sua passagem, embarcou no navio, mas para Tarsis, o outro lado. Ele não foi para Nínive, foi para o outro lado. E aí uma coisa muito interessante, desobediência. Toda vez que uma pessoa desobedece uma orientação de Deus, um chamado de Deus, ela vai para um lugar, e onde ela se colocar, ela não vai ser bênção, ela vai ser tormento. A palavra diz que ele estava, quando ele entrou naquele navio, o navio saiu e começou uma grande tormenta, um grande temporal, uma tempestade enorme. E eles ficaram atemorizados porque o navio estava a ponto de ir a pique. Lançaram sorte para saber quem era entre eles. E a sorte caiu em Jonas. Procuraram o homem, ele estava no porão, queridos. Desceu, mais profundo. Estava no porão dormindo. Quando a pessoa foge de Deus, essa inércia o acompanha. Sonolência, apatia, descaso. Procura o local mais escondido, mais escuro para estar lá. E onde ela passar, ela vai trazer também tormenta, vai trazer confusão. Atente que ele estava dizendo que isso também era um dos sinais de Jonas. Essa grande dificuldade, porque ele passou e trouxe também dificuldade para aquelas pessoas. Outro fator interessante, quando o Senhor fala conosco, nós temos que ter ouvidos para ouvir. E aí a palavra de Deus, o hebraico, ele traz o texto, ou pelo menos a palavra ouvir, chamar, igualmente obedecer. Ele não difere uma da outra. Toda vez que você lê, ouvir, ele está dizendo, você vai ouvir, mas você vai obedecer imediatamente. Você vai ouvir, mas você vai.
Você vai ouvir, mas você vai seguir. Você não vai ouvir, vai ficar parado. Não existe essa possibilidade nessa palavra hebraica. Mas Jonas fez o contrário. E é interessante também que ouvir é uma coisa muito importante para nós. Lá, se você for buscar Êxodo 25, 21, 22 precisamente, você vai ler que Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo e ele construísse uma arca. E sobre essa arca ele colocasse um propiciatório. O que é isso, queridos? Uma tampa, propiciatório, sobre a arca. E sobre essa tampa ele colocasse 2 querubins, um olhando para o outro. Embaixo dos querubins não havia nada, era vazio. E a palavra diz que ele se apresentaria a Moisés e ele falaria ao povo aquilo que ele queria que o povo fizesse. De forma que quando você, igreja, quando você em particular se apresenta a Deus, nós nunca deveríamos apresentar a Deus pedindo, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer em nossas vidas, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer no meio do povo, no meio da igreja. Nós teríamos que nos apresentar para Ele calado, para ouvir dEle. Depois você confere o texto, 25, Êxodo 21, 22. Embaixo dos querubins não havia nada, Ele estava ali. E era Ele que ia falar para o povo o que ele deveria fazer. Talvez o nosso erro é nos aproximar de Deus com uma pauta, com uma reivindicação, com uma proposta, já tudo organizado, esquematizado, simplesmente para Ele falar assim, ó, tá legal, faz isso. E nós erramos. Porque acaba que nós fazemos do nosso jeito e não da forma como Deus quer. Então lembre que ouvir e obedecer é a mesma coisa para Deus. Não existe nenhuma diferença. Um outro fator interessante, Jonas, sinal de Jonas. Eles perguntam para ele assim, olha, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? E ele fala assim, olha, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus, o Senhor Deus, que fez o céu, a terra e o mar. Perfeitamente eles entenderam que eles estavam numa grande enrascada. Era um homem que pertencia a um Deus que fez tudo isso, que era Senhor de tudo isso. Qual é a solução quando você desobedece? Alguém sempre vai te jogar no mar para se quietar. Quando você desobedece, alguém sempre vai te levar para o deserto, para Deus falar com você. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Não há diferença. Então, queridos, quando nós realmente nos dispomos a isso, é necessário que a gente obedeça ao Senhor, é necessário que nós realmente sigamos aquilo que Ele está nos falando, é necessário que nós ouçamos de Deus o que Ele tem a nos falar, qual a direção que Ele tem a nos dar. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Quando amanhecermos, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? A quem o Senhor quer me levar? Normalmente nós já temos uma agenda, certo, pastor Davi? Hoje eu vou visitar o pastor Davi, amanhã eu vou visitar o Francis, amanhã eu vou visitar o Ed Clay. E assim nós já temos uma agenda preparada. Vou para o templo, vou orar de tal e tal hora, mas você não pergunta a Deus. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, dias e dias, anos e anos, sem consultar o Senhor. Um outro fator importante no sinal de Jonas, que Jesus falou para aquela geração má e perversa, Jonas não fez nenhum sinal em Nínive. E a palavra diz que todo aquele povo se converteu ao Senhor no espaço de pouco tempo. O rei, seus súditos, inclusive os seus animais, jejuaram por um espaço de tempo. Uma geração perversa e má pede um sinal. Que sinal?
eles queriam que Jesus fizesse um sinal à frente deles. Como Satanás, quando tentou Jesus, capítulo 4 de Lucas, ele começa chegando para Jesus depois que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Querido, Satanás sempre vai nos tentar naquilo, sempre vai massagear o nosso ego. Se de fato você é filho, faz isso, você está com fome. Depois ele vai nos tentar naquilo que é legítimo. Comida, ele estava com fome, estava com sede. Naquilo que é necessário, estou te mostrando os reinos. Posso te dar tudo isso se você se prostrar diante de mim. Quem não gostaria? Ele sempre vem com uma proposta. Isso é uma proposta de fariseu e uma proposta também de saduceu. Nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Não precisamos, se nós de fato cremos que somos filhos de Deus, não precisamos demonstrar para ninguém, não precisamos provar para ninguém que de fato somos filhos. Somos. Eu, quando me converti no Amazonas, que aos 18 anos Deus visitou ele e deu poder de cura para aquele menino. E ele saía por aquelas regiões, por aquelas cidades de barco, curando as pessoas de malária, curando de febre amarela, curando de barriga d'água, que era muito comum na época isso acontecer, curando de toda sorte de enfermidade. E seu nome se tornou corrente naquela região. Mas um dia, pastor Davi, apareceram os fariseus e saduceus. Menino, faz um sinal à nossa vista. Nós precisamos ver para crer. E ele tentou. E diz o pastor Clodoaldo que ele tentou, e não saiu nada. A partir daquele momento, ele não fez mais nenhum milagre. Deus retirou dele aquele poder que ele havia, aquele dom que ele havia concedido àquele garoto. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Poxa, que bom o seu ministério, está bombando aí. Que tal você ir para tal lugar? Que tal você, sei lá, abrir uma outra congregação nessa cidade? Queridos, pensa bem. Avalia bem. Pergunta para Deus primeiro. Nem sempre aquilo que vem em nosso encontro realmente é coisa de Deus. Ou é o momento, a hora certa. Se o lugar é certo. Um desses dias eu recebi um e-mail de uma irmã de Fortaleza falando que uma cidade, uma igreja muito boa, começou a crescer rapidamente. E de repente chega alguém lá e fala para o pastor, nós temos que multiplicar essa igreja. E multiplicou para 100 metros de onde a sede estava. Não demorou muitos dias, a sede estava vazia. E a igreja do irmão também estava vazia. Fariseus e saduceus, pessoas que não tinham compromisso nenhum com o reino, tinham compromisso com eles mesmos. E um outro fator interessante, versículo 6, ele diz o seguinte: Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A princípio eles entenderam que ele estava falando de pão. Porque eles disseram, olha, nós trouxemos apenas um pão. Hipocrisia, uma das coisas que se define como fermento dos fariseus. Preconceitos egoístas, pensavam neles mesmos, somos sacerdotes, pertencemos ao sinédrio, somos autoridade nessa cidade, nesse país, entre essas pessoas. Temos a primazia, as pessoas têm que nos prestar culto. Tem que nos obedecer. Preconceitos egoístas. Pediam para as pessoas aquilo que eles não podiam fazer. Hipocrisia, máscara, atores. Se vestiu de uma coisa que eles de fato não eram.
Tomem cuidado, Jesus disse para os discípulos. Acautelai-vos, fique esperto. Não caia nessa cilada. Procuravam secreta e ardilosamente infundir suas ideias na mente e coração dos discípulos. Quando essas ideias eram aceitas, espalhavam-se como infecção, tornando os homens azedos, morosos, rígidos, de má índole, inchados com orgulho e vaidade. Fermento dos fariseus. Se você estudar mais afim esses dois grupos religiosos, você vai ver que era exatamente isso. Arrogantes, bajuladores. Tem um homem deles, Nicodemos, chegou para Jesus e falou assim: olha, eu sei que você é mestre em Israel, porque ninguém faria tal sinal que você faz, se não fosse dos céus. Talvez qualquer um de nós, irmão, muito obrigado, olha, Deus te abençoe, obrigado pela palavra, obrigado aí pela consideração. A palavra de Jesus fala: olha, se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se de fato você não se converter de verdade, você não vai ver o reino de Deus. Muitas vezes nós temos palavras, as palavras vêm bajuladoras e você aceita como se fosse você o centro daquele negócio. Um outro fator interessante sobre o fermento, vagarosamente. Quem já fez pão aí sabe como acontece. Uma pequena porção colocada numa massa, vagarosamente vai aumentando. Ok? Para se tornar aquilo que você quer fazer. Da mesma forma, esse fermento no meio do povo é assim. Uma pequena fagulha, diz a palavra, incendeia uma floresta inteira. Uma pequena porção de fermento, se você não cuidar, vai começar a permear todo o corpo. Quando você, líder, pastor, líder de célula, pastor de igreja em casa, quando você se deparar com uma situação parecida como essa, seja proativo. Avalie imediatamente. Se for uma coisa que te diga respeito, corrija em você. E se for no corpo, corrija no corpo. Não deixe esse negócio espalhar. Se isso espalhar, vai se tornar algo grandioso que você não tem mais condição. Versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Primeira coisa, queridos, que eu imagino, pensamento meu, que a partir do momento, os discípulos estavam ali perto de Jesus, dos fariseus e saduceus, quando veio a palavra de eles pedirem o sinal do céu. Eu imagino, começa a inferir que naquele momento, aquele fermento começou a encher, né, o coração dos discípulos. E eles começaram a descrer. A palavra diz na notada que eles começaram a discutir entre eles, acusando um ao outro. A culpa foi de Pedro, a culpa foi de Tiago, foi de Filipe, foi de Mateus. Foi essa pessoa que não trouxe, foi esse discípulo que não trouxe pão que ele queria. E o Senhor fala para eles: olha, será que vocês não percebem? Será que vocês não entendem? Se com um pão eu não poderia fazer o mesmo milagre que fiz com 7? E quantas pessoas comeram? 5.000. E depois eu peguei 5 pães e multipliquei, quantas pessoas comeram? 4.000. Quantos cestos sobraram? Será que vocês não percebem que não é disso que eu estou falando? Homens de pequena fé, por que vocês pedem tão pouco de mim se eu tenho muito para vocês? Por que vocês não acreditam na grandiosidade que eu tenho para vocês? Pastor David Chu, da igreja da Coreia, ele fala que tem 8.400 promessas catalogadas. Palavra
tem um não temas para cada dia do ano, 365 não temas. Segundo o pastor Marcos, no estudo que ele fez recentemente, existe 3.000 expressões uns aos outros. Ajudar, amar, suportar, caminhar. Por que você pede tão pouco de mim? Por que você não acredita nisso? Eu tenho tanta coisa para te dar. Será que de fato eu estou preocupado porque vocês trouxeram apenas um pão? Certamente que não era, queridos. E a palavra diz o seguinte, quando eles discorriam entre eles. Imediatamente começaram a culpar um ao outro, está no texto. E aí algumas perguntas Jesus falou para ele, essas perguntas não estão na sua e nem na minha versão, mas está na versão árabe, na versão siríaca e na versão persa. E ele diz o seguinte: por que desconfiar do meu poder aos seus cuidados? Vocês acham que eu deveria deixar vocês passarem fome? Vocês não viram alguns minutos, alguns momentos atrás que eu multipliquei aqueles pães e peixes? Algum momento caminhando comigo vocês deixaram de se alimentar? Com certeza não. Depois, não posso alimentar de novo uma multidão com apenas um pão? Por que pensamentos ansiosos e irracionais, carnais, permeiam o coração de vocês? Por que vocês não atentam para aquilo que de fato é verdadeiro? Não ceda à descrença, que vai alimentar grande estupidez e insensibilidade. De fato, essa é uma realidade, é verdade. A nossa insensatez, ela vai fazer com que a gente realmente coloque dúvida no coração do outro. Coloque anseio, coloque temor no coração do outro. Porque se você não crê para você, como é que você vai conseguir fazer que o outro creia dessa forma? Não tem como, queridos. E para a gente terminar, um ensino, uma doutrina. Ele fala lá no versículo 12: então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina, do ensino dos fariseus e dos saduceus. Um ensino, uma doutrina falsos, rapidamente, podem corromper a igreja e os seus projetos. Pastor Adonai de manhã deu um testemunho no coração aqui, pena que ele não está, de ensinos que chegam no coração das pessoas, palavras que você ouve em algum lugar, e de repente você tem aquilo como uma tradição. Alguém passou para alguém que passou para alguém que chegou até você. Nós levamos, pastor Davi, uma vida inteira para construir um trabalho desse, e podemos destruir em questão de alguns dias, talvez em algumas horas, por causa de uma palavra, por causa de um ensino, por causa de uma doutrina. Jesus estava alertando aqueles grupos que mais tarde seriam responsáveis por expandir o evangelho pelo mundo. Jesus está falando para essa igreja que tem a responsabilidade de expandir este evangelho pelo mundo. O poder de Deus para salvar o mundo é você. Deus, ele poderia ter requerido os anjos, mas ele não quis, ele preferiu você. Esse projeto de Deus não pode ser abortado, queridos, mas depende de você. Então você tem que ser uma pessoa ativa. Imediatamente você tem que corrigir alguma situação que se esteja colocando no meio da igreja, que esteja colocando no meio da sua célula, da sua igreja em casa. Você tem que ser realmente intrépido, audacioso muitas vezes nisso aí, se você estiver em Deus. Amém, igreja?